No Museu do Inter, em poucos minutos, percebemos a antiga relação do clube com as seleções de outros países. Aqui estão flâmulas de federações como a do Chile, Costa Rica, Hungria. Foram 41 partidas. O Colorado venceu a maior parte, 22 jogos. Perdeu 11 e empatou 8. Em 69, no mês de abril, enquanto o Inter comemorava 60 anos, foi inaugurado o Gigante da Beira-Rio. E aqui teve o Festival Gigante, como foi chamado. Grandes times do futebol mundial vieram, entre eles algumas seleções, A primeira partida mesmo foi contra o Benfica, o Inter contra o Benfica. Mas também teve aqui a seleção da Hungria, que havia sido campeã olímpica. A seleção peruana, do Teófilo Cubillas, que era um grande craque. E principalmente a seleção brasileira do Pelé, que no ano seguinte acabou sendo campeã mundial, tricampeonato do Brasil. E aqui a gente tem a Sele Inter, que participou das Olimpíadas de 84. Inclusive, a medalha está aqui. Se eu não me engano, a primeira vez que o Brasil conquistou uma medalha nas Olimpíadas. Isso, o Brasil até 84 havia disputado 6 Jogos Olímpicos no futebol masculino e nunca havia ganhado uma medalha. Então precisou desses 11 jogadores colorados que formaram a base da seleção brasileira. Era o time inteiro do Inter, à exceção do Rubem Paz, que era o craque do time, mas era uruguaio, não podia jogar, Entre eles tinha Gilmar Rinaldi, Mauro Galvão, Dunga, o futuro capitão da seleção brasileira, e principalmente o Pinga, A gente agradece ele porque ele trouxe essa medalha e essa camiseta, do acervo dele. Ele emprestou aqui para o Museu do Inter. Mas o primeiro jogo do Internacional contra uma seleção foi a pior derrota deste tipo de confronto. 4-0 para o Uruguai, em 1916. A maior vitória foi contra Montenegro, 9-1, em 1993. Um ano depois, o Inter fez a última partida contra uma seleção em casa. Vitória por 4-0 contra a Nigéria. Nesta quinta-feira, o Beira-Rio volta a receber um grande duelo, agora contra os mexicanos. Essa não vai ser a primeira vez do México em Porto Alegre. 1950, Copa do Mundo. O estádio Colorado dos Eucaliptos foi o palco de 2 jogos da seleção mexicana, contra a Suíça e Iugoslávia. Os colorados carregam muitas memórias envolvendo os mexicanos. Em 1956, a seleção brasileira, que disputou o Pan-Americano de futebol, contava com vários ídolos do Inter. O Brasil foi bicampeão na Cidade do México. A seleção gaúcha representou o Brasil nesse torneio, contra todos os outros times da América do Sul, Central, do Norte, Eram 8 jogadores colorados, 7 deles titulares. Aquele time, que contava principalmente com Bodinho, Larry, os mais antigos vão se lembrar bastante. E como esquecer das 2 viradas contra o Pumas pela Libertadores de 2006, que terminou com o primeiro título vermelho e branco. E em 2007, a primeira Recopa Colorada, justamente contra os mexicanos do Pachuca. 3 anos depois, viria o Bi da América contra o Chivas. Emoções inesquecíveis que o torcedor quer viver mais uma vez.